Olá, investidor, bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala um pouco sobre investimentos, sobre as minhas experiências e os fatos relevantes aí no mundo do mercado financeiro. Pessoal, hoje eu trago para vocês sobre o Vino 11, tá? Quem hoje abriu sua carteira, viu esse ativo na sua última cotação de R$ 54, mais ou menos isso, virar R$ 10, tá? Abaixo dos R$ 10, hoje ele fechou abaixo dos R$ 10. Calma que isso não é uma desvalorização do seu ativo, tá? Houve um fato relevante em que levou esse ativo chegar nesse valor. No último dia 3, né, a Vinci Office de Investimentos Imobiliários fez uma convocação, né, de assembleia extraordinária, onde foi votado o desdobramento, tá, das cotas do Vino. Ou seja, né, hoje o Vino é base 10, né, então ficou, né, na proporção 1:5. Ou seja, quem tinha uma cota antes desse desdobramento, agora ganhou mais 4, ou seja, ficou com 5, tá bom? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, tá? Que a cotação do Vino hoje fechou em 9,39, tá certo? Não se muda muita coisa, a não ser do valor, tá? Essa divisão, ou seja, a ideia em que a gente tem é que esse valor patrimonial, ele foi dividido por 5, para que o fundo ele tenha essa base 10, esse desdobramento, tá certo? E aí segue a lógica também para os dividendos, tá certo? O último dividendo aqui do fundo, quando a gente observa, foi de 0,31, ou seja, de 31 centavos. Então, se espera que cada cota desse fundo agora seja esse valor dividido por 5, que vai dar mais ou menos 6 centavos por cota, tá certo? Os fundamentos desse fundo, ele não muda, tá? Continua sendo um fundo de tijolo, no ramo de lajes corporativas, sendo gerido pela mesma empresa, tendo os mesmos ativos. Então, assim, com relação à administração, não é modificado nada, tá certo? Os fundamentos do fundo continuam o mesmo. O que se muda hoje, realmente, é esse desdobramento, né? Baixando aí o valor da cota, tá certo? E, consequentemente, o rendimento também. O lado positivo disso é que vai trazer um pouco mais de liquidez para o fundo, apesar que eu acho que uma liquidez de 921,7K é uma liquidez interessante, principalmente para nós pequenos investidores, tá? Então, pessoal, eu tenho esse fundo na carteira, tá? E vou mostrar para vocês como é que ficou ele depois desse desdobramento. Então, pessoal, eu entrei aqui, tá? Na minha carteira. E aqui vocês vão ver aqui como é que ficou o Vino depois, tá? Então, pessoal, eu entrei aqui na minha carteira, tá? E aí, como é que ficou as minhas cotas, né, depois desse desdobramento, tá? Eu tinha 10 cotas de Vino 11, tá? Com o desdobramento, tá? Das cotas, eu fiquei com 1,50, ou seja, né? Como a proporção é 1:5, então, se eu tinha 10 vezes 5, fica aí 50 cotas, né, do Vino 11. Não muda muito dos meus dividendos, tá? Tendo em vista que a base de dividendos, essa base histórica que ele vem pagando de 31 centavos, então, não acredito que não vai mudar muito a questão dos meus dividendos. O meu preço médio a 8,70, tá? Pela cotação atual de 9,39, eu estou com a rentabilidade desses ativos de R$ 34,60, tá bom? Então, pessoal, mostrei aí para vocês, tá? Como é que ficou o Vino na minha carteira após esse desdobramento, tá? Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de indicação, tá? Eu apenas compartilho com vocês algumas das minhas experiências, tá? Alguns fatos relevantes em que eu entendo
e aplico na prática aí nos meus investimentos, tá certo? No mais, agradeço demais a atenção de vocês. Que Deus abençoe a nossa vida, os nossos investimentos e até o próximo vídeo.